Shalom de Deus, povo abençoado. Estamos aqui nessa série Selos do Apocalipse, os 7 selos do Apocalipse. Estamos falando da primeira metade da grande tribulação. Mas você que entrou aqui, eu quero e que diz que não está recebendo as notificações, para você receber as notificações, é necessário que você se inscreva aqui no canal. E aí, na hora de se inscrever, tem a opção de um monte de opção de notificação. Ativa todas. Quando você ativa todas, com certeza você vai ser avisado quando entrar um novo vídeo neste canal. Bom, mas o nosso tema, como eu disse, são os 7 selos de Apocalipse. Nós já falamos do selo 1 ao 5º selo. Agora só faltam os 2 últimos selos que nós vamos falar hoje, o 6º e o 7º selo. Nós vamos ler primeiro sobre o 6º selo. O 6º selo está em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 12 ao versículo 14. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aqui nós vemos o 6º selo aberto, e o 6º selo diferencia dos anteriores, porque nós vimos selos em que estavam acontecendo problemas mundiais, fome, guerra, muitos problemas, mas parecia que estava meio que no controle das pessoas. As pessoas estavam assustadas. Depois nós vimos no 5º selo a perseguição chegando, problema que não falta na grande tribulação, mas agora algo que vai apavorar. Se as pessoas já estavam abaladas, se as pessoas... Não precisa ter muita dificuldade para imaginar como que estará a humanidade neste momento. Porque se você ficou abalado com 2 anos de pandemia, principalmente no primeiro ano que parecia incontrolável, imagina aqui que não é só a pandemia, são muitas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso abrir um parênteses para dizer para vocês que tem muitas pessoas que dizem que a abertura do selo, tem um grupo de pessoas que afirma que a abertura dos selos é a alegoria. E eu digo, o Senhor Jesus não deixa a alegoria. Ele se coloca aqui no meio da abertura do selo. Ele diz que é Ele que está abrindo. Nós estamos no 6º selo e é Ele que está abrindo novamente. Não tem alegoria. Assim como eu expliquei no vídeo anterior, em que a cruz do Calvário não era alegoria. O Filho de Deus, se eu falasse para você, e num momento em que Jesus ainda não tivesse, antes desses 2000 anos, se eu estivesse na época de Davi e falasse para você, ou na época do profeta Malaquias, e eu dissesse assim para você: olha, eu quero te dizer que o Filho de Deus vai descer dos céus, e o Filho de Deus vai para a cruz, ele vai morrer,
ele vai ser ferido, ele vai ser humilhado, ele vai nu para a cruz do Calvário. E aí você ia falar, isso nunca vai acontecer. E eu diria, não, mas está escrito no Salmo 22, está escrito em Isaías 53. Então, olha, o Abraão também viu o dia do Senhor lá em Gênesis 22, está escrito. E aí você diria, não, isso é uma forma de dizer, isso é alegoria, tá entendendo? Então, olha, eu digo para você, os selos de Apocalipse não são alegorias. E aqui está falando do sexto selo. O sexto selo é uma desordem cósmica aliada, é chuva de cometas. Tudo isso a ciência tem previsto. A ciência está prevendo os cometas, muitos já passaram bem pertinho da Terra. E sabe por que não atinge a Terra? Não atinge a Terra porque o Espírito de Deus está aqui detendo. É o que está escrito. Então, eu digo que a ciência diz que isso vai acontecer. A ciência anuncia um grande cometa, de um tamanho de uma montanha, que virá, é iminente a chegada desse cometa na Terra. Mas ninguém sabe quando, se vai se desviar ou não. Isso aqui em Apocalipse a gente vê que ele não vai desviar. Vai ser em algum momento lá na grande tribulação. E eu digo para você que aqui não é só uma desordem cósmica. Nós estamos vendo chuva de meteoros, eclipse, um monte de fenômenos ao mesmo tempo. Nós estamos vendo também terremoto, mas não é um terremoto, aqui está falando que é um terremoto mundial. Nós estamos esperando, quando eu digo nós, a ciência espera, tem muitos vulcões que são chamados de supervulcões e que eles estão ainda em atividade e é aguardado a qualquer momento que eles entrem em atividade, esses supervulcões. Um deles está no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. E quando eles entrarem em erupção, vai ser um grande desastre mundial. Não é um desastre dos Estados Unidos, é um desastre mundial. Então, aqui está falando de um terremoto em muitas partes do mundo. E as pessoas vão estar assustadas. E quando elas ficarem muito assustadas e se escondendo do terremoto, você precisa, né, se abrigar. Você precisa se colocar em lugares seguros. E quando as pessoas estiverem fugindo de toda essa desordem, eclipse, chuva de meteoro, terremoto, erupção de vulcão, quando essa sucessão de desastres, elas estiverem buscando refúgio delas, porque um terremoto traz outro desastre, que é o tsunami, são muitos desastres juntos, elas dirão o seguinte... Veja o que está escrito no versículo 17 de Apocalipse 6. Porque chegou o grande dia da ira deles. Da ira de quem? Da ira de Deus, da ira do Cordeiro. E eles reconhecem tanto que eles falam, caia sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. As pessoas vão reconhecer que é algo que não é normal. É realmente o juízo de Deus sobre a terra. E eles fazem uma pergunta aqui no versículo 17. Quem é que vai aguentar este momento? Você sabia que essa pergunta também é feita para um momento que é o princípio das dores que a igreja está vivendo? Eu vou ler para você. Em Malaquias 3, versículo 2 e 3, está escrito... Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Nós vemos dois momentos de perguntas. Quem vai aguentar? Em Malaquias capítulo 3 está falando desse tempo que antecede
para os pré-tribulacionistas antecede a grande tribulação, para esse tempo que é o final do tempo da graça, aonde Deus está provando o seu povo, aonde Deus está permitindo que a gente viva determinadas coisas, como o problema financeiro mundial, a pandemia e tantos outros problemas que nós estamos vivendo dentro do corpo de Cristo ou no mundo. A igreja está vivendo muitos problemas, como engano e tantas outras coisas como igreja. E o Senhor está dizendo, e perseguição, sim, já tem perseguição à igreja. Então o Senhor faz uma pergunta em Malaquias 3, quem vai aguentar? Porque eu estou lavando e purificando a minha igreja, eu estou me sentando como ourives e como lavandeiro. Essa é a pergunta para o momento antes da grande tribulação, para o momento que é o final da graça, do tempo da graça, é o tempo do princípio das dores. Agora, esta pergunta aqui, quem que vai aguentar, é no início da grande tribulação. Eles já estão dizendo, não vamos aguentar. Quem que vai aguentar? E eu te digo, quem que vai aguentar a grande tribulação? Vai ser muito difícil este momento, chamado o pior momento da história da humanidade. Então, o sexto selo, parece que as pessoas já estão no limite, mas ainda tem mais para aguentar. Ainda tem trombeta, ainda tem as taças, e nós nem chegamos no sétimo selo. E na verdade o sétimo selo, ele é incrível, enquanto que o sexto, e você vê que já não tem mais os querubins como no quinto selo. Os querubins não estão mais participando dizendo venha. Agora é o cordeiro sozinho, é o cordeiro que abre o selo. O cordeiro abriu o quinto selo e veio perseguição sobre os cristãos. O cordeiro abriu o sexto selo e veio toda a desordem cósmica. E agora, não só a desordem cósmica, mas a desordem aqui na Terra, os desastres, vamos dizer, na Terra, o terremoto. A desordem cósmica é o eclipse, a chuva de meteoros, aqui na Terra é o terremoto. Agora, vamos ler o sétimo selo. O que é que ele fala no sétimo selo? Então, vamos ler Apocalipse 8, do versículo 1 a 5. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O sétimo selo, ele anuncia que já muda o cenário. Lembra? Até o sexto selo, você tem o cordeiro com os 4 querubins. Agora os 4 querubins saem de cena e entram 7 anjos. Os 4 querubins, a função deles foi dizer um cada vez, dizendo venha. Agora os 7 anjos, cada um desses anjos tem uma trombeta, que vai ser mais uma medida de juízo sobre a terra. Então o Senhor está mostrando o primeiro cenário. As trombetas ainda não vão ser tocadas. Este é uma mudança. Olha, já foi a primeira etapa. A primeira etapa foram os selos. Agora o que estava ruim vai piorar. Já estava ruim com a abertura dos selos, vai piorar com as trombetas. Agora as trombetas vão ser soadas. Mas mostram agora, João tem uma visão do céu. É um retrato do céu. Antes ele estava vendo tudo que estava acontecendo aqui na terra. Agora ele vê o céu. No céu ele vê então os 7 anjos. Ele vê o altar. Ele vê o trono de Deus. Em frente ao trono de Deus ele vê o altar, que foi a visão que Moisés teve ao fazer o tabernáculo. O tabernáculo de Moisés é um retrato do tabernáculo celestial que Moisés viu. Então Moisés, quando ele fez o Santíssimo Lugar, é porque ele viu o trono de Deus, a habitação do Senhor. Quando ele fez o altar do incenso,
no santo lugar, é porque ele viu que o altar do incenso fica diante do trono de Deus lá no céu. Só que para nós aqui na terra, nós tínhamos antes de Cristo a separação entre o santo e o santíssimo. A gente não podia entrar no santíssimo, mas através de Cristo agora nós entramos e chegamos na sala do trono para buscar socorro em tempo oportuno, como está escrito no livro de Hebreus. E aqui é mostrado algo que vai acontecer na grande tribulação, mas que nos ensina muito sobre a nossa oração. Aqui está falando uma palavra, silêncio no céu. Silêncio no céu. Que incrível. Sabe por que teve meia hora de silêncio no céu? Primeiro que no céu é a eternidade e não tem uma medida de tempo, mas é atemporal. O tempo é aqui na terra. Então por que foi mostrado meia hora lá no céu? Porque está mostrando uma visão da terra para o céu. Quer dizer que Deus queria se referir sobre algo aqui que estava acontecendo aqui na terra. E o que estava acontecendo aqui na terra? As pessoas estavam tão atordoadas que no desespero pararam de orar, ao invés de orar. E como pararam de orar, houve silêncio no céu. E esse silêncio no céu só podia ser quebrado através da oração. E quando as pessoas começaram a orar, Deus está falando, as pessoas ficaram tão atordoadas que pararam de orar. Vamos, ora, traz aqui, traz oração para o trono de Deus. Tá vendo? Deus está falando hoje para você, ora, porque a tua oração chega com certeza até o meu trono. E é dessa forma que o mover de Deus chega na terra, é através da oração. Então, os anjos, quando eles viram que as pessoas voltaram a orar, que voltaram a clamar, pegaram essas orações, e a gente aprende agora, né, que os anjos pegam as nossas orações e oferecem diante de Deus. E assim, os anjos pegaram essas orações e ofereceram no altar do incenso. O altar do incenso é o local de milagre, de oração. Lembra de Zacarias, o pai de João Batista? Enquanto ele estava orando no altar do incenso, o anjo veio e falou com ele e o milagre aconteceu. Ele e a mulher, que já eram muito idosos para ter filho, a mulher que era estéril, teve um milagre. Então eu digo para você, quando você ora, os anjos recolhem a tua oração, levam até o altar do incenso de ouro lá no céu, entregam diante do trono de Deus e ali o seu milagre acontece, com certeza. Então você vê que os anjos levaram a oração até o altar do incenso, derramou, e quando essas orações chegaram até o altar, o que aconteceu? O céu respondeu. O céu responde a oração. O céu respondeu mandando o quê? Mandando sobre a terra, olha o que está escrito na última parte do versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar. Primeiro o anjo levou o incensário com a oração. Agora, depois que ele deixou a oração lá no altar, ele pega do altar fogo. É fogo do céu sobre a terra. É a oração, é a resposta de Deus sobre a terra. Então ele pega o fogo do altar e atira a terra. E está escrito, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Deus responde as orações. É isto que mostram os 7 selos, o controle do Cordeiro durante este início da grande tribulação e o controle do Cordeiro durante todo esse período dos 7 anos da tribulação. Nós vamos continuar vendo conforme você estudar as trombetas, as taças e todo o livro de Apocalipse. Eu convido você a conhecer sem medo o momento mais espetacular da terra, o momento da grande tribulação, momento de grande sofrimento, mas momento também de grande manifestação da glória de Deus e da misericórdia de Deus também. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem tem dúvida ou quem tem medo do livro de Apocalipse. Diga, não precisa ter medo. Deus está no controle da história e Ele responde às orações. Que Deus te abençoe e que você possa ser um semeador da palavra em nome de Jesus.